Boas família do YouTube, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast e trazemos aqui como nosso primeiro convidado diretamente de Angola, ou seja, diretamente dos Palopes, aqui para o nosso podcast. E antes de tudo, começar aqui por me apresentar. Meu nome é Nair. A iniciativa desse podcast é de realmente conectar jovens, de ter conversas abertas. Abordamos aqui vários temas e que esse também seja um lugar de crescimento, tanto para ti, tanto para nós que estamos aqui, porque de certa forma acabamos sempre por aprender alguma coisa. E o convidado de hoje é o nosso grande André, nosso grande poeta, escritor, um jovem que tem impactado muitas vidas e tem mudado perspectiva acerca de certos pensamentos às pessoas à sua volta. Eu digo isso porque sou uma das pessoas que fui impactada, e só para vocês terem noção, a forma como eu e o André nos conhecemos foi muito engraçada. Eu acredito que Deus, ele desenha certos caminhos com certos propósitos e a altura em que nos conhecemos acredito que era um propósito. Foi uma jornada interessante que tivemos durante o período de trabalho, mas eu aqui vou passar as palavras aqui para ele se apresentar. Mas antes de tudo, subscrevam-se no canal, deixem o vosso like, comentem e enviem aqui também a sugestão de convidados que nós também podemos trazer aqui. André, o mic é todo teu. Boa tarde a todos primeiro. Obrigado pelo convite. Visto que era uma conversa que já dava a ser de certa maneira projetada já há quase um ano. Houve alguns imprevistos, mas nada impediu com que ela acontecesse. Estamos aqui hoje para fazer algo bonito, algo que flua naturalmente, que de alguma maneira possa agregar alguma coisa. Esse é o nosso objetivo. Mas eu sou André Miguel, sou escritor, sou poeta, sou professor. Falei daquilo que eu sei fazer, né? Não falei propriamente de quem eu sou. Eu acho que ao longo da conversa vocês vão logo conseguir perceber quem eu sou, o que eu faço, por que é que faço e de certa maneira como é que o que eu faço pode ou não ajudar-vos a lidar com situações, problemas, a encontrar soluções, e a mensagem vai chegar onde Deus quiser que ela chegue. Nós acreditamos nisso. Boas. Muito obrigado aqui, André, pela tua apresentação. Estamos aqui num dia incrível, né? Tá ameno, tá calmo. Começou com uma chuva Começou com uma chuva, mas que queria ser mais um imprevisto para o nosso dia, mas para as circunstâncias mudando a nosso favor é só agradecer. Exatamente. Então vamos começar aqui, André, com a conversa. Só para vocês também estarem um bocadinho contextualizados, vamos aqui falar sobre as nossas... nesse caso, o convidado é o André, não vai falar, ele é que vai falar mais. Vai falar sobre a sua caminhada, a vida. Como vocês sabem, o André, ele é poeta, ele é escritor. Ele vai falar um bocadinho da poesia, do impacto. É um jovem imigrante, trabalhador, que enfrenta certas circunstâncias que vocês também, por detrás das câmaras, que são imigrantes ou que também estão em certas fases das vossas vidas, também possam conseguir, de certa forma, se identificar e aprender um bocadinho com aquilo que é o processo aqui do André. Então, André, minha pergunta é: quem é o André? Quem é o André? Eu não estava à espera dessa. Essa é boa e complexa, né? Yeah. Quem é o André? O André é uma vela. O André é um poema que acho que todo mundo pode ter acesso, mas nem todo mundo consegue ler. Eu acho que todo mundo consegue ver numa vitrine, mas não consegue perceber que por trás, provavelmente, de um sorriso bonito, há cicatrizes, há lágrimas, há histórias, há momentos de felicidades, momentos de certa angústias. Eu não consigo, não digo que eu não consigo me descrever, mas eu acho que essa é daquele tipo de questões que eu prefiro sempre deixar a critério dos demais, porque uma coisa que eu aprendi recentemente, eu nunca vou conseguir ouvir a minha voz como vocês ouvem. Exato. Então isso diz muito que eu nunca vou conseguir olhar-me no espelho como vocês me olham, percebes? Tu podes me olhar como amigo e outras pessoas demais podem me olhar como professor, como poeta, como irmão, como primo, sobrinho, amor, essa coisa toda. Então eu acho que o André é uma vela, eu resumo isso, o André é uma vela
E o André é um poema que eu acho que nem todo mundo consegue ler. Se tentarem ler, não sei se vão conseguir entender. É daqueles livros que demora muito a se perceber. Não tem como. Acho que é uma caminhada que leva a vida toda. É um processo que leva a vida toda. É a mesma coisa que nós tentamos aprender sobre outras pessoas. Às vezes esse processo é tão demorado, lindo e angustiante também. Da mesma forma que é o nosso próprio processo, aquela introspecção de nós percebemos que precisamos mudar determinadas coisas em nós próprios, no meio, em volta. Então eu acho que quando tu perguntas quem é um André, se eu tentasse explicar, a levar o podcast inteiro, e nós não estamos aqui para falar só de quem é o André, né? Exatamente. O André é uma vela, o André é um poema e está tudo bem por aí. Exatamente, só como vocês perceberam, o André é uma vela e eu posso mesmo vos confessar que é uma das pessoas que tem certas reflexões que deixam ecos, estás a ver? Deixam certos ecos e tu vais pensando, estás a ver? E aquilo vai fazendo sentido a cada etapa que tu passas, porque há certas mensagens que tu passas que as pessoas podem não entender no momento, mas quando a situação tiver a acontecer ou depois de ter acontecido, a pessoa fica tipo, poxa, afinal, aquilo que André estava a dizer realmente tem razão. Mas André, eu percebo que para toda inspiração, para tudo aquilo que tu fazes, né? Acredito que existe uma raiz, né? Então, qual é que é a tua inspiração para tu escreveres? Qual é a inspiração aqui dos teus poemas? Qual é a inspiração das letras, dos poemas, dos versos, dos trocadilhos? Eu uma vez disse e volto a ressaltar, infelizmente, no mundo que temos, a dor é mais frequente que a felicidade. Então, partindo muito desse princípio, eu vou sempre dizer que a dor é a minha maior gasolina, porque as minhas maiores obras, as que eu mais gosto, as que eu mais me identifico, eu não escrevi propriamente em momentos de euforia. Eu escrevi quando estava com dor, quando estava triste, quando precisava explodir, mas não explodir de uma maneira literal, percebes? Então, eu acho que a minha maior fonte de inspiração como um escritor ou como um poeta é a dor. É a dor das outras pessoas, as lágrimas de pessoas que eu não consigo ver, é o grito de pessoas que eu não consigo ouvir, é fechar os olhos e perceber que eu não sou o único a viver aquilo. E como tu disseste muito bem no início, que íamos falar de coisas que provavelmente eu já vivi, tu já viveste, e provavelmente alguém que está do outro lado da câmara também já viveu, ou deve estar a viver até agora. Então, partindo do princípio que eu nunca falo só da minha dor, eu falo de outras pessoas, entende? Então, eu acho que a minha maior fonte de inspiração é a dor. Yeah. Uau! A minha maior fonte de inspiração é a dor. E qual é a importância que tu vês, né? Nesse caso da dor. E também eu gostaria que deixasse aqui um bocadinho claro, né? Quando tu falas da dor, quando tu escreves sobre a dor, isso é uma forma que tu te expressas mediante as situações que tu passas, ou essa é somente a inspiração que tu tens para tu escreveres? Boa pergunta. Quando eu falo da dor, por acaso eu já recebi comentários do tipo, ou por exemplo, mas tu só falas de dor, tu podias sempre falar de alguma outra coisa. E eu uma vez escrevi um poema que eu não cheguei a publicar, uma estrofe que eu não cheguei a publicar, e eu disse o seguinte: o problema não é a minha poesia, não é a dor que você lê ou que você ouve, é que o teu subconsciente provavelmente já viveu aquilo e interpreta aquilo de uma maneira tão forte que, como seres humanos, a gente prefere, como é que eu digo, procurar escapes. Percebes? Como imigrante, a gente vive certas dificuldades que eu acredito que, de uma forma geral, tu não gostarias que alguém tivesse a te lembrar aquilo todos os dias. Então, se tu tiveres escapes, melhor ainda. Então, não é que as pessoas não queiram ouvir a verdade. É só que nos dias de hoje a verdade se tornou muito pesada. E não devia, porque é a verdade, mas a verdade tornou-se muito pesada. Eu acho que eu dizer para ti, olha,
tu precisas alimentar-te melhor porque tens uma rotina muito exaustiva, tu vais me justificar, mas eu tenho que trabalhar, ok, mas se tu não te alimentares melhor, tu colapsas. Se tu colapsares, a tua entidade pregadora vai contratar uma outra pessoa. Então tu já começas a perceber que a minha maior preocupação não estou a dizer que eu não quero que tu te mantenhas financeiramente, eu quero, mas eu me preocupo mais contigo como pessoa. Então, quando eu falo da dor, de uma dor que talvez tu ainda não viveste, ou de uma dor que talvez tu ainda não sentiste, é só para tentar te lembrar que, por exemplo, eu perdi a minha mãe. Eu não estou a dizer que tu perdeste a tua mãe, mas sim é uma situação que, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a vivenciá-la. Exatamente. É a coisa mais certa que nós temos. Exato, eu só quero que tu percebas que eu não quero que tu des valor quando perderes, porque eu dei valor depois de perder. Então eu quero que tu percebas que se tu tens uma joia, por que não apreciar? Percebes? Se tu tens um bom copo de água, por que não degustar? Não há necessidade de você só degustar da água quando está com muita sede. Tu podes degustar agradecendo ao Criador por aquela água. Então eu acho que quando eu falo da dor é mais ou menos nesse sentido. Não é no sentido de trazer-te uma mensagem forte demais ou para ficares muito apreensivo ou pensar, não, tenho que viver melhor. Não, é só... A vida é bela, mas é extremamente curta. Ela é como uma neblina, estás a perceber? Então, tipo, aproveita. Não estou a te pedir para lembrar todos os dias que ela pode acabar, porque ela vai, ela é efêmera. Mas só aproveita. Eu acho que a minha mensagem vai mais nesse sentido, por causa também, respondendo à segunda pergunta, por causa de situações, claro, pessoas que eu já vivenciei. Uau, 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 uau. Isso me faz pensar um bocadinho em Eclesiastes. Estás a ver? Será aquele do tempo imprevisto? Acho que é Eclesiastes 9:11. Eu amo esse texto. Exatamente. Eu amo esse texto. Mas Estás a ver? Eu acho que esse texto é muito realista. E tem um versículo que diz que tipo, há mais sabedoria quando alguém morre do que quando estamos vivos, estás a entender? Okay. Ou seja, eu acho que também, desculpa por te cortar, eu acho que também tem um texto que, não sei se é o mesmo ou se a terminologia é que muda, mas eu acho que diz que há mais, não é bem felicidade, mas é muito melhor estar numa casa de luto do que num banquete cheio. Exatamente, as traduções são diferentes. É mais ou menos por ali. Se você consegue perceber bem a analogia daquilo, tu consegues entender que não está a te dizer que está num sítio com comida não é bom, mas é que aquele momento é um momento de muita, mas muita reflexão, porque na maior parte das vezes nós só percebemos que a vida é curta, ou que nós podemos perecer. Quando já não perdemos. Sim, quando já não temos ou quando perdemos alguém muito querido. Caso contrário, tu não vais acordar todos os dias, vou morrer amanhã. Tipo, nem é saudável. Falando em termos de saúde psicológica, nem é saudável. Então, tu tens que perder alguém próximo, ou alguém próximo a ti perder alguém próximo, para você poder fazer essa introspecção de que, será que eu estou a aproveitar a vida como deve ser? Será que eu estou a concretizar os meus objetivos? Tipo, porque ele é mesmo efêmera, parece que não, mas é mesmo efêmera. Então, eu acho que também tem muito a ver com esse texto que mencionaste agora. E agora eu vou partir aqui para ver um bocadinho aqui mais a fundo naquilo que tu também tiveste aqui a dizer, né? Tiveste aqui também a falar da questão da verdade, né? Aquilo que acontece é que a verdade ela não nos traz conforto. Estás a entender? Eu ser real contigo, as pessoas dizem, não, tu tens que ser verdadeiro comigo, estás a ver? Mas as pessoas não estão prontas. No final do dia, exato. No final do dia tem uma coisa que une muitas pessoas. Tipo, nós como seres humanos, de uma forma geral, nós somos carentes. Carentes de toque, de atenção e de amor. E quando tu falas para alguém exatamente o que ela ou ele quer ouvir, às vezes o cérebro interpreta aquilo como um certo cuidado, como um certo amor. Por exemplo, tu percebes que vou falar de uma mulher, tu percebes que uma mulher está a passar por um processo emocional muito delicado. Se tu apareces na vida dela, ou ela terminou agora o relacionamento, um relacionamento se calhar de muitos anos, que ela acreditava que aquele era o amor da vida dela ou o amor para a vida dela. E acabou de uma maneira que ela não projetou. Se eu, André, aparecer para a vida dela e encarnar a personagem do curador para ela, acredita que ela vai pressupor que ela gosta muito mais de mim do que a pessoa que ela projetava uma semana atrás construiu uma vida. Estás a perceber? Por quê? Porque eu vou dar o que ela precisa e eu vou falar o que ela quer ouvir. Porque também é uma diferença do que nós queremos, do que nós precisamos. Então, quando você consegue distinguir isso e dar aquilo para as pessoas, isso é como um bom vendedor.
Você pode não querer comprar esse copo, mas se eu conseguir colocar sentimentos nesse copo, você vai comprar. Exatamente. Mas você não queria comprar de início. Tu não querias É só um comprar, copo é só um vulgar, copo. mas eu vou te dizer que a partir do momento que você tocar nesse copo, a tua mão fica pesada, você sente que a vida tem peso, as coisas são importantes. Você, pô, cara, Deixa-me só comprar o copo. quanto é que é? Eu vou comprar. Tipo, então é muito mais partindo disso. Então as pessoas não querem a verdade. Yeah. Elas nem estão preparadas para a verdade. E lá está também. E no final do dia existe também sempre um preço a pagar, né? Para aqueles que se posicionam na verdade. Qual é que tu achas que foi o preço ou a renúncia, a maior renúncia que tu tiveste que fazer para tu te posicionares na questão da verdade, estás a ver? Porque o que eu sinto, honestamente, André, mas honestamente falando, principalmente a nossa geração, os jovens eles estão mais focados em ter coisas, adquirir coisas, não importa a maneira como, ou seja, os homens em si hoje em dia estão mais fracos. Os homens hoje não querem trabalhar, os homens hoje querem dinheiro fácil, querem a vida do TikTok, querem easy life, estás a ver? A vida, a famosa vida das redes sociais. Mas também temos que ter a noção de que muitos de nós também estamos em contextos diferentes, em famílias diferentes. Estás a ver? Se calhar a pessoa que tu estás neste momento a te comparar ou a criar uma perspectiva de uma pessoa que veio de uma família que já tem uma riqueza construída, estás a entender? E para tu chegares até onde ele está, também tens que entender que existe um processo para isso. E os jovens não querem passar pelo processo. Por isso é que vemos jovens hoje perdidos em drogas, jovens hoje estressados, em depressão, essas coisas todas, estás a ver? E eu genuinamente acredito que existiu um preço a pagar para que tu te posicionasses na verdade e que tu continuasses a caminhar nela. Estás a ver? Porque, André, vamos ser sinceros, podias ter outras alternativas para a vida, estás a ver? Podias decidir, se calhar, fazer uma coisa completamente diferente. É o que acontece comigo, estás a ver? Às vezes eu olho para as situações e eu digo, não, mano, existe um caminho mais fácil, mas existe um caminho correto, com uma base sólida, e que eu sei que, mano, ainda que demore 10 anos, quando as coisas acontecerem, vão acontecer devidamente. E a tua poesia reflete muito isso, estás a ver? Reflete muito a verdade. Aquilo que as pessoas não têm coragem de falar, estás a ver? Olha, é por isso que eu não tenho um grande engajamento. Estás a ver? É sempre assim, estás a ver? Mentira. Porque as pessoas só querem ouvir aquilo que ele faz sentir bem, estás a ver? Não, é verdade, é verdade. Então é uma questão, eu acredito mesmo que existiu um preço mesmo a pagar para que tu te posicionaste na verdade. E qual foi o preço, André? Antes de responder a pergunta, eu acho que a vida é muito instável. É que nem o tempo. Há pouco tempo estava sol e agora está a chuviscar. Agora está a chuviscar. Então eu acho que a vida é muito sobre isso. Dizer preço. Eu acho que chegou uma altura da minha vida que eu comecei a trocar pessoas por livros. Esse é o preço. Acho que foi um deles. Preço. Mas isso eu referencio sempre, que eu tive um grande exemplo, né? Que é a minha irmã mais velha, a Morena. Ela desde muito novo sempre me inculcou que tipo, ler não só mudaria a minha vida, mas como a forma como eu enxergo o mundo, as pessoas e diversas situações. E é bem verdade. Exato. Eu eu tenho certeza que um dos grandes preços a se pagar, vou falar de uma forma geral, de conseguir analisar como reagir a determinadas situações. Eu digo que é uma bênção ao mesmo tempo uma maldição. Maldição porque quando tu consegues perceber que aquilo é preto e aquilo é branco, e claro que de uma forma geral as outras pessoas não conseguem perceber isso, tu acabas por ser o preto. E na vertente daquelas pessoas elas são o branco. Ou melhor, hoje em dia, ser de frente já não é um elogio. Percebes? Não mesmo. Mas deveria. Porque hoje em dia tudo é comum. Exatamente. Tu falaste das pessoas ricas na internet, das pessoas que acabaram por nascerem em famílias com uma melhor estrutura financeira, ok? E de outras pessoas que não nasceram no tal dito berço de ouro e começaram a almejar aquele berço de ouro. E eu aqui uso novamente uma frase que eu vou usar muitas frases que a minha irmã me dizia. Ou me diz:
para tu entenderes a vida de alguém, tu tens mesmo que calçar a bota daquela pessoa. E quando nós estamos a falar de bota, desculpa, não é propriamente da bota no sentido literal, é tu tens mesmo que viver a vida do Naires, caso contrário eu não vou conseguir te entender. Não vais conseguir entender, exatamente. É mesmo, tipo, é mesmo aquela frase, para eu entender a tua dor, tu tens mesmo que viver a minha dor. Porque tu como humano que és, se ainda és humano, que não és indiferente à dor alheia, claro que se tá percebes que eu estou a passar por uma situação difícil, tu vais ter empatia. Mas a empatia não é entender a minha dor. Tu és humano. É tipo, o André perdeu o avô dele. Epá, deixa dar uns pésamos, é um momento triste, mas tu não entendes na plenitude o que é aquilo, porque tu não sentiste aquilo. Tu não calçaste as minhas botas. Eu não calcei as botas, então, eu acho que um dos grandes preços, né, a se pagar é estar só, mas não estar sozinho. Vai chegar mesmo a uma certa altura da tua vida em que tu vais estar bué só, mas não estás sozinho. Tipo, estás sozinho mesmo, não tem ninguém perto de ti, não tem pessoas que te amam. Porque partindo do princípio que tu tens pessoas que te amam, que amam o que tu és, não só o que tu lhe dás, mas, porque exatamente, como homens que somos, infelizmente, nós somos muito amados pela nossa utilidade, não por quem exatamente, somos. É uma realidade dura e difícil de se aceitar, mas epá, temos é a que aceitar, né? É o realidade, mundo temos que temos, a aceitar, sociedade exatamente. que temos, que como assim foi projetado. Então eu acho que um dos grandes preços é esse, é você estar sozinho, mas não tá, é você estar só e não estar sozinho. E às vezes, infelizmente, ser conotado como perfeito. Porque tipo, você ter uma abordagem muito eloquente, muito suave, muito minimalista. As pessoas que ouvem aquilo vão sempre te projetar como o Nairi não pode errar dessa forma. Porque se você. É mais fácil, um exemplo, eu, André, já que sou um pouquinho fora do padrão, errar daquela forma e só me apedrejarem 2 vezes e você ser apedrejado 100 vezes. Mas não, tu és imperfeito, tu estás sim sujeito a errar. Exato. A única diferença entre nós dois é que eu procuro todos os dias procurar não errar, ou se errar, me levantar. Porque às vezes não é sobre o que nos acontece, é a forma como nós lidamos com o que nos acontece. Com o que Estás a nos perceber? acontece, exatamente. Então eu acho que é também uma luta, de certa maneira, ter que passar para as pessoas que, não, eu também estou sujeito a errar, sim, eu também erro disso, não, eu também faço esse tipo de coisas, mas eu tenho noção do que eu faço e eu não escondo aquilo, ou não finjo, como é que eu digo, que se aquela situação acontecer não iria me abalar. Não, abala sim, senhora. E olha, uma outra coisa, tu falaste que os homens hoje em dia estão muito fracos. Eu não sei se a fraqueza que estava a te referir estava intrinsecamente relacionada à demonstração de sentimentos ou se era a desistência de objetivos, a não querer trabalhar, a não querer fazer as coisas, a não querer correr atrás dos seus objetivos, dos seus projetos, a querer tudo fácil. Eu me referia mesmo a essa questão de... Mas o tudo fácil também vem muito por causa do excesso de informação. Nós temos muita informação e quase nunca temos tempo de filtrar aquilo tudo, absorver, distinguir, porque tipo, o nosso cérebro já faz essa tarefa por nós, mas nós próprios às vezes também temos que conseguir filtrar, apagar, deletar, conseguir analisar o que é importante, o que é que não é importante, o que eu quero, o que eu preciso, que são coisas totalmente diferentes. Então, se tu não consegues fazer esse tipo de autoanálise, não sei se fazes de 1 em 1 ano, de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, mas tem que chegar a uma altura da tua vida sem ninguém te falar que você vai sentar. Se quiseres fazer uma oração, faça uma oração. Se quiseres ficar só a meditar ou num sítio sozinho, mas tipo, analisa mesmo. Exato. O ano tem 365 dias, a não ser se for um ano de 366. Analisa, tipo, nesses 12 meses, o que é que eu fiz, o que é que eu não fiz, o que é que eu agreguei, o que é que eu não agreguei. Então, eu acho que um dos grandes preços é isso, é o estar só, mas não sozinho, perder pessoas, mas não perder boas companhias, perder momentos, mas não perder grandes aprendizados, perder circunstâncias, mas te livrar de consequências maiores no futuro. Uau, nice. Eu confesso que isso é mesmo muito forte. Porque existe um preço sempre a pagar. Não, tipo, para tudo. Toda escolha implica perda. Exatamente. Yeah. Tudo. E indo já, nesse caso, para a parte também das consequências das perdas, sabendo que és um jovem aqui imigrante, por acaso tenho aqui uma pergunta para ti, que por acaso é uma pergunta que eu tive aqui a refletir muito, né? Sobre a questão aqui da imigração, né? A gente tem noção que emigrar é um processo muito chato. É um processo muito chato. Mesmo pela questão de nós temos que deixar a nossa família. Por acaso é uma coisa que eu senti.
eu tive 2 anos em Moçambique, nos últimos 2 anos. Vim cá para Portugal depois em dezembro. Mas quando eu cheguei lá, eu senti que perdi mesmo a reintegração na família, mano. Yeah. Eu saí de lá, meu irmão ainda era Um bebê. um bebezinho. Yeah. Chego lá, ele já está-se a tornar já tipo um homem, estás a ver? Aquilo foi um bocadinho estranho para mim, porque eu também não sabia como lidar com a situação. Os meus pais a ficarem mais velhos, os meus avós muito mais velhos, estás a ver? As amizades também já não era aqui a mesma coisa. E yeah. Então como é que tu enfrentaste esse processo, André? Sendo que também durante esse processo acabaste também por perder algumas pessoas. Eu confesso que para mim não foi fácil, ou muitas vezes eu não ligava para isso, mas no final do dia o impacto dessas circunstâncias, desses momentos, eles começaram a se mostrar no momento em que tu realmente paras para pensar e tu vês que Se vale a pena. tipo, estamos aqui, né? Estamos jovens, organizados, trabalhamos, pagamos as nossas contas e tudo, mas epá, no final do dia a gente sabe que existe lá uma cova, mano. Nem um buraco, é mesmo uma cova, estás a ver? Yeah. Porque epá, perdes momentos, né? Gostarias de ir para casa agora, estás com os teus avós, Yeah. comer aquela comida Comer um da bom- velha, comer estás um a bom ver? fungo. Um bom funge, uma boa mama de Uma galinha. boa feijoada. Oh, estás a ver? São essas coisas que às vezes fazem diferença e muitas pessoas passam por essa situação. Então eu gostaria que tu trouxesses aqui a realidade disso para esta conversa também. Epá, a vida está dura. A vida está dura. A vida isso está é dura. verdade. Mas eu acho que a gente já falou disso uma vez. O processo é migratório. Existe desde muito tempo. Na realidade, ele começou a existir desde tempos primórdios. O homem sempre foi um ser imigrante. Exato. Sempre procurou melhores condições, né? Uhum. Desde o homem primitivo e tudo mais. Então, não é uma coisa nova, mas claro que a expansão marítima, a navegação, colônia, a escravatura, esse processo todo fez com que a imigração se tornasse uma coisa muito mais do cotidiano, se assim posso dizer. Mas não é fácil. Falando de uma forma pessoal, né? Tu até mencionaste alguns aspectos. Tu não perdes só momentos, tu perdes sorrisos, perdes abraços, perdes... Integridade, mano. Não perdes muita coisa, principalmente quando nós, como imperfeitos que somos, o ser humano é como esponja, ele absorve tudo que está em volta. E chega uma altura que, se a tua cultura, se os teus princípios, se a tua base de casa não foram bem alicerçados, tu chegas num determinado meio e tens a tendência de absorver o que está lá, ou para te sentires integrado, ou para te sentires aceito. Então, eu perdi pessoas nesse espaço de tempo que eu gostaria de ter estado lá fisicamente. Eu acho, nunca vou desmotivar ninguém a fazer alguma coisa, principalmente se a pessoa acredita que é algo que ela precise, mas eu acho que desde o processo que tu estás a tentar sair da tua casa ou do teu lar para a terra de uma outra pessoa, tu tens mesmo que sair bem consciencializado de que vais perder momentos, vais perder pessoas, as coisas já não vão ser as mesmas, como tu dizes, quando voltaste a Moçambique, estava totalmente diferente. Diferente mesmo. As coisas não vão ser fáceis, a não ser que tu tenhas uma boa base alicerçada lá atrás, que eu acredito que não é bem o caso de todos os imigrantes, porque em princípio só imigra em condições normais quem é da base, ou quem é da classe social baixa, média. Hoje em dia já se imigra da classe, não vou dizer alta, mas de uma classe mais ou menos, não da alta, porque quem está na classe social alta não precisa emigrar. Consegue criar a sua América estando em África, consegue criar o seu Dubai estando em África. Então acho que eles não precisam emigrar porque eles estão bem. Então, eu acho que é difícil, mas não vou dizer que dá para suportar, porque isso é uma coisa muito individual. É muito subjetivo. Eu acho que cada um sentiu a dor de alguma maneira, eu acho que cada um optou em querer voltar pelos seus motivos. Também depende muito do que te trouxe aqui, percebes? A maior parte vem por melhores condições de vida, melhor saúde, melhor ensino. Depende muito, mas quem quer vir, venha. Sim, é difícil. Sim, a educação é totalmente diferente. As leis são totalmente diferentes. A dinâmica.
da própria a vida. aura é totalmente diferente. Eu acho que eu não conheço a Europa toda, né? Mas conheço bons lugares. Mas eu vou dizer que, tipo, aquela euforia que se tem em África é totalmente esquece. Aquela coisa de vizinho ser família, aquela coisa de se eu não tiver 10 euros para comprar algo no continente, posso bater a porta do Naira, ele vai me dar. Mas isso é em África. Aqui acontece, mas não acontece com frequência. É raro. Ninguém te ajuda. Tanto que quando acontece a gente desconfia. Mas assim, eu não posso falar mal no todo, porque eu conheci pessoas magníficas cá. Mas claro, né? Sinto saudades de casa. Sinto saudades de casa, sinto saudades do pessoal que está lá, dos momentos que eu vou perdendo. Mas o que é que eu posso dizer? É aquilo, né? Toda escolha implica perda, foi uma escolha. Claro que eu não projetei bem essas perdas, porque houve muitos imprevistos no percurso. Mas estamos aqui a tentar gerir um dia de cada vez. Olha, uma outra coisa que dá muita dor de cabeça, se calhar hoje em dia dá mais, é o processo para estar documentado. Para quem está a vir, coragem, força, é a única coisa que eu posso desejar, Muita porque força não mesmo. adianta dar detalhes aqui, porque eu acho que o que eu vou dizer, 1 milhão de pessoas ou 10 mil pessoas já viveram aqui, agendamentos, passar a noite na rua, essa burocracia toda, vocês sabem. Rejeitar os vistos. O visto tem diferimento, perder dinheiro, te burlarem. Não. É uma coisa que eu acredito que para quem vem, é o que eu disse. Há pessoas que não passam esse processo todo, há pessoas que têm casos específicos que lhes tira esse peso, né? Mas eu acho que a maior parte passa assim por esse peso. Eles sabem, eles vão identificar-se, eles sabem o que é que eles passaram, eles sabem o quão ficaram felizes quando aquele cartão chegou na casa deles, a festa, o pulo, porque aquele cartão é como se fosse uma lanterna no meio do escuro, é dizer eu estou aqui. Tipo, conseguem me ver, para perceber? Tipo, eu estou aqui, eu existo. Eu existo. Porque caso contrário, tu és só mais um migrante preto que estás ali, estás a trabalhar. E qualquer maneira. Esquece. E às vezes, olha, o cartão é só lanterna. Até não é importante deixar bem claro, o facto de teres o cartão não quer dizer que vão te tratar como um príncipe. Exatamente. Tem uma informação que eu vi num podcast recentemente. O jovem disse que o problema não é sobre ser imigrante, o problema é sobre ser imigrante pobre. Ixi. Porque quando tu és imigrante rico, esquece. Você vai ser tratado que nem o Cristiano Ronaldo. Exatamente. Então, é sobre isso. E já aqui nesse tema também da imigração, será que tu sentes que os teus poemas são... deixa-me aqui ler a pergunta. Já sentiste que a poesia também é uma forma de dialogar com a tua identidade como imigrante? Já. Eu por acaso tenho um poema que eu digo que só quem está fora entende que... eu estava a falar mesmo especificamente das pessoas que estão fora do país ou que estão fora da sua zona de conforto. Já é o que eu disse no início. Eu nunca falo só da minha dor. Eu vou conseguir falar da dor da tua prima que eu nem sei que existe. E se tu lhe mostrares o meu trabalho, provavelmente é aquilo que tu falaste, é sobre a verdade, sobre ser uma coisa pesada, sobre ser uma coisa que quase ninguém quer ouvir. Ela vai ver que as não lê meus pensamentos nem nada. Eu já vivi isso. Só que é tão pesado de se degustar que é mais fácil você optar por... Eu não quero aquilo para mim, então vou optar por uma coisa mais leve. Tipo, hoje em dia nós optamos, o nosso cérebro vai mesmo optar pela distração, estás a perceber? Então sim, os meus poemas não são só velas, não são só poesias, não são só prosas ou estrofes, mas é também de certa maneira uma voz para quem não consegue falar, para quem não consegue ser ouvido. As vozes silenciosas. Exatamente, então sim, eu falo, só nunca falo de forma direta, tu não vais ver num poema a dizer eu sinto saudades, eu vou sempre falar de uma forma codificada. Se eu dizer um exemplo, vou dizer que eu senti... Vou falar de um tema um pouquinho delicado. Eu senti racismo, por exemplo. Eu senti que fui tratado com indiferença por causa da tonalidade da minha pele. Eu não vou escrever dessa forma no meu poema. Eu vou dizer, passei pelas ruas da Avenida da Liberdade, fui olhado como uma alma nua. Eu senti que a minha pele estava crua. Será que eu sou a única pessoa que sentiu ou a minha dor também é tua? Mas estou a falar de racismo. Estás a falar do racismo. Estás a perceber, mas vou transformar aquilo em arte, não de uma forma, porque é um tema muito delicado, com 1000 interpretações, e eu prefiro não ter que bater de frente com uma coisa que já foi tematizada, então eu procuro sempre falar dessa forma codificada. Uau. Mas falo sim, respondendo a pergunta. Incrível. Eu, pessoal, confesso, estou aqui mesmo a gostar da conversa com o André.
E o André é aquele tipo de amigo em que a gente pode sentar mesmo todo dia a falar de qualquer coisa. Há sempre lições, há sempre aprendizados. Mas agora vamos passar aqui para uma vertente diferente, que é a questão aqui da tua espiritualidade. Sendo um homem cristão, escritor, tu sentes que isso é aqui uma terapia, é uma missão, ou tu sentes que isso mesmo é um chamado de Deus para a tua vida? Eu acho que, eu acredito que todo artista, nem todo mundo é artista, mas todo mundo consegue contemplar uma boa arte. Uhum. Eu conheço pessoas que escrevem muito bem, muitíssimo bem. Eu conheço a Leocárdia Pimenta, uma excelente escritora. Conheço a Alicia, conheço a Nautina, com quem eu já trabalhei algumas vezes. Conheço o meu irmão, o Idalésio. Tipo, os nomes fogem-me, a Érica Melo, são excelentes escritores. E eu faço quase sempre a mesma pergunta para todos eles. Por que não expor essa vossa arte? Por que não falar disso para o mundo? Tipo, eu acho que é um dom. Eu acredito que Jeová, de certa maneira, colocou um pouquinho dessa chama no teu coração. Porque eu senti que eu precisava realmente continuar a escrever. Quando eu recebi o telefonema de uma tia por consideração, quando ela me disse que ela ouviu e viu o meu trabalho e ela sentiu que eu precisava fazer uma mudança. Eu fui professor em Angola e para quem fez pedagogia, para quem é pedagogo, para quem leciona e lecionava, sabe perfeitamente que não há maior dádiva do que você sentir que influenciou de alguma forma direta na vida de alguém. Sabes o que é você ajudar alguém a aprender a ler? Aquela pessoa nunca vai esquecer de ti. Tipo, ele Por acaso nunca mesmo vai esquecer. eu também nunca esqueço aqui de da quem minha te ajudou a professora do ler, primeiro ano. Exatamente. Então, é uma Exatamente. coisa que é para a vida toda. Então, eu acho que é sim um dom. Sim, foi Jeová quem deu. Mas, tipo, Deus dá-te o dom, mas você tem que trabalhar. Exatamente. Por exemplo, hoje a gente acordou com fôlego de vida. Estamos a agradecer a pessoas que infelizmente não conseguiram Não acordar. conseguiram acordar, E por nós exato. termos acordado, a gente faz a coisa, faz essa dádiva valer a pena. Estás a perceber? Exato. Faz que faça sentido para nós e para os nossos. Então, sim, como cristão, como alguém que acredita em Deus, sim, é sim um dom. Sim, Deus coloca essa chama no coração das pessoas. Há pessoas que nascem já com isso, há pessoas que vão adquirindo consoante as suas vivências. Mas é o que eu disse no início. Todo mundo consegue contemplar um bom quadro de arte, mas nem todo mundo consegue desenhar. Então, parte Isso muito reflete mesmo na palavra que nós acabamos aqui de dizer, né? Não basta só ter o dom, tens que Tens de trabalhar. trabalhar, isso é como sobre tudo, não é olhar para o último iPhone e querer. Tem que trabalhar para comprar. Tens que comprar, exatamente. Até porque ele custa dinheiro, né? Então, Exatamente. muito sobre isso. E por acaso isso é uma coisa que muitas pessoas não entendem, estás a ver? A pessoa pensa que pelo facto só de ter o dom já está validado. Não, tu tens que trabalhar no dom. O Cristiano, o Messi, o Neymar, o Mbappé, Todos tiveram o que trabalhar, tens que ser refinado. E eles são bons, eles já eram bons Exatamente. quando eram mais novos, mas tiveram que trabalhar, tiveram que abdicar. E quando você ouve eles a falar da experiência deles de vida, é o que você disse no início, tem um preço. Perderam Existe um amigos, preço. perderam momentos. Tem uma entrevista do Neymar que eu super concordo, que ele disse que no passado ele era muito criticado, que supostamente ele teve melhores oportunidades. Ele disse não, deram-nos os dois o mesmo copo. Era sobre quem ia conseguir aguentar mais tempo com o copo na mão. Porque nesse momento isso nem deve pesar 1 quilo, mas se eu ficar com esse copo durante 1 hora, ele já pesa. Ele já tem um peso. Então, exato. se o Neymar aguentou o peso, por que você não aguentou? Porque você não estava disposto a aguentar. Então, tu não podes dizer que tipo, ele teve mais oportunidades. Claro que hoje em dia a gente vive numa sociedade que é muito sobre links, não é só sobre conhecimento, não é só sobre oportunidades, há muitos links. E os links não é ir na internet para precisar o link, são mesmo pessoas. Mas nós também conhecemos pessoas que foram na bolha. Você pode ser essa pessoa. Não é fácil? Claro que na vida está dura, está difícil. Aqui em outras partes do mundo. Mas se você quiser, no teu tempo e no tempo de Deus principalmente, você faz as coisas acontecerem. Às vezes a gente quer que as coisas fluam no nosso tempo, mas não é sobre isso, é mesmo sobre no tempo de Deus. É sobre você perceber que o que você desejou há 10 anos atrás, você já realizou. Agradece ainda por isso. Não deseja já o Lamborghini. Fica ainda com o Ferrari. Calma. Step by step. Exatamente. Tem que ter calma. Então, parte muito pressa disso. de ter e o tédio de possuir. Isso por acaso é uma das coisas que mata muita gente, mano. Não tem como. O fato de nós não percebemos que
o suficiente é o suficiente. Estás a entender? Eu disse isso, perdão, recentemente para alguém. Eu acho que a minha sobrinha fez anos em março e eu lhe ofereci um bilhete do show do Luan Santana. O show era tipo agora em agosto. Yeah. Eu acho que eu entendi o quão valioso foi aquilo no dia do show, porque eu estava com ela. Eu vi a alegria, eu vi os olhos delas a brilharem. E eu percebi que de facto o dinheiro é importante. Mas o dinheiro impulsionou-me a proporcionar aquele momento, mas o momento era só eu e ela, já não tinha dinheiro. Estás a perceber? Tipo, o momento dá-nos, o dinheiro dá-nos momentos de lazer, confortáveis, como o espaço que nós aqui estamos. Mas a euforia, a alegria, não é. Eu acho que as coisas, os momentos que você vai buscar no teu subconsciente ou no teu inconsciente, de reais felicidades, não eram sobre dinheiro. Era sobre estar sentado na esteira com a tua avó a te contar uma história. Sobre estar na fogueira. Ali Para quem é africano sabe perfeitamente do que eu estou a falar. Estás a pão ver? e Uns bons manteiga. conselhos que você no momento não estava a entender. A avó está a falar muito, mas é aquilo, na boca de uma às vezes sai dente podre, mas nunca palavras erradas. Então eu acho que quando você lembra naquele momento, você fica, saudades. Quanto é que custa voltar lá? Quanto é que custa voltar lá, mano? Quanto é que eu tenho que desembolsar? Não tenho dinheiro, mas não dá. E ainda que você tente voltar, é o que você disse quando foste para Moçambique, as pessoas cresceram, as prioridades são outras, outros são pais, outros são casados, e o tempo corre, porque o meu tempo não é o teu tempo. Entende? A gente pode ter as 24 horas do relógio, mas o nosso tempo não é o mesmo, porque o tempo não está muito envolvido sobre cronologia, assim posso dizer, tem a ver com prioridade, sobre vivência, sobre momentos, percebes? E eu por causa de muitas situações pessoais, eu valorizo o tempo de uma forma que tu não imaginas. É que tipo, esse tempo que nós estamos aqui a degustar nunca mais vai voltar. Yeah. Daqui a pouco ele será passado. Nós vamos estar a lembrar. Lembras que naquele dia estávamos no podcast ali, naquele sítio assim, a tomar um bom café. É verdade, pô. E já passou 10 anos. Parece que foi ontem, né? Então é muito sobre isso. Isso é questão de viver as emoções, estás a ver? E aproveitar cada momento, como se fosse mesmo o último. Na maior suavidade. Se tu soubesses o gozo que eu tenho de tentar recriar as experiências ou viver certos momentos sem me preocupar com absolutamente nada. Isso é brutal. Mano, é algo que não tem preço, tá? Não, é algo que não tem preço, mano. Eu sinto falta de um monte de momentos. Mas os momentos, às vezes, você também quando diz que sente falta é mesmo por causa das pessoas. As pessoas que estavam lá. Na verdade, as pessoas é que fazem o momento, sim. Porque tipo, pessoas precisam mesmo de pessoas. Eu fico muito triste quando ouço influencers, TikToks ou pessoas que têm um grande engajamento, ou mesmo digitais, os gajos motivacionais a baterem muito na tecla que tens que estar sozinho, que eu disse, há uma diferença de estar só e de estar sozinho, porque o sozinho, faz-nos com que nós hoje em dia tenhamos um monte de jovens a irem para a depressão, a irem pelo suicídio. Há muita gente triste a sorrir nas fotos, estás a perceber? Porque acreditam literalmente que estar sozinho é a melhor coisa. Não, você pode estar só, mas não sozinho. Tu não precisas estar sozinho. Pessoas precisam de pessoas desde os tempos primórdios, mano. Exato. Deus fez Eva porque Adão sentia só. Partindo desse princípio, ainda que a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, estás a entender? Sim, não é. Então, tu já tens que conseguir analisar que pessoas precisam de pessoas, mas você tem que entender quem são as pessoas. São pessoas que somam ou que só retiram, são pessoas que agregam ou que só causam um monte de balbúrdia na tua cabeça. Você sozinho tem que conseguir fazer essa autoanálise, não eu. Uau. E vamos chegar aqui aqui na reta final do nosso podcast, mas eu tenho aqui ainda 2 perguntas aqui para o André. E a primeira é que qual é que é mesmo o teu maior objetivo ou sonho como poeta? Visto que por detrás de um grande poeta existe uma massa de pessoas a serem movimentadas, estás a ver? Tu tens querendo ou não, tu tens uma influência, estás a ver? Ainda que tu influencies uma ou outra pessoa, tu consegues sempre causar aqui a diferença na vida de alguém, estás a ver? Então, qual é que seria o teu maior objetivo como poeta e como escritor?
Ah, eu acho que o pico é sempre escrever um livro. O pico. Mas a minha poesia tem que ser mais importante do que eu. Se tu perceberes, se parares para ver os meus vídeos, raramente eu mostro o rosto. Raramente eu estou lá. Se eu estou a passar ou a viajar, né? Porque eu, para fazer os meus vídeos, na maior parte das vezes eu viajo. Então, eu acho que um dos meus maiores objetivos é, quando eu não estiver aqui, porque eu não vou estar para sempre, claro, é vocês conseguirem, de certa maneira, sentar, ouvir, ver e perceberam o que realmente eu queria dizer, porque infelizmente algumas mensagens a gente só percebe quando o criador vai descansar. Então eu acho que a mensagem tem que ser mais importante do que o mensageiro. Então é mesmo passar fronteiras, é mesmo estar em lugares que não tem visto, é mesmo estar em lugares que a poesia não pode ser deportada, não tem preconceito, não tem nada. Então é chegar o mais longe possível, mas quando eu digo de longe, não estou a falar de espaço territorial, estou a falar de pessoas. Estou a falar, é aquilo que eu te disse, é você mostrar a minha arte para uma prima tua que eu nem sei que existe e ela sentir que fez sentido para ela. Entende? Então eu acho que é um dos meus maiores objetivos, é que ela perceba que aquilo era mesmo uma vela. E era minha vela, entendeu? Porque eu sou o meu maior fã, eu sou a pessoa que mais ouve os meus trabalhos, eu sou a pessoa que mais delicia daquilo. Então, o pico é escrever um livro, se calhar, não que eu já não mesmo muito essa fama, mas se calhar, se calhar é colocar um pouquinho o nome Miguel ou o sobrenome Miguel lá num pico, escritor André Miguel. Mas eu acho que o principal é mesmo chegar na tua vida e sentir que. Eu acho que eu prefiro só você, como meu leitor, e aquilo mudar a tua vida do que 10 milhões de pessoas que estão a ler porque eu sou famoso. Eu prefiro você só você. Tu entendes? Uau. Porque só você, eu mudei a tua vida. As 10 milhões não, elas vão ler. Bora no próximo livro, estás a perceber? As coisas estão muito rápidas. Eu não preciso de nada rápido. Por isso é que eu demoro um monte de tempo para lançar as minhas obras, porque aquilo leva mesmo tempo, muito tempo. Então eu acho que esse é o meu pico. Uau. É a mensagem continuar aqui, ainda que eu já não esteja aqui. Uau. E qual foi a maior experiência dessa jornada toda da vida do André? Um momento em que tu olhas para trás e tu sentes que aquele foi o momento, não tem como. Aquele foi o momento. Durante a tua caminhada, nesse caso. Não é algo específico, de uma forma geral? Ou estás a falar sobre escritor? Não, eu falo de um momento em específico, da tua caminhada. Sim, mas sobre como pessoa, não como escritor. Exatamente, não como escritor, como André, ou seja, em todas as vertentes, como André, como escritor, como cristão, como filho, como neto, como bisneto. Você gosta de fazer perguntas muito como complexas. bisneto e como um ser na nossa sociedade, né? Como filho, foi ver a minha irmã mais velha a criar-nos, porque eu perdi os meus pais muito cedo, ela é que nos criou. Foi ver uma mulher que não tinha um manual para nos educar, mas conseguiu nos educar de uma maneira que eu vou sempre tirar o chapéu até os meus últimos dias de vida. Uau. Eu falo dela para todo mundo, eu respeito muito aquela senhora. Então, eu, como filho, é isso, porque ela é a minha mãe, né? A Morena é a minha mãe. Ela é que me educou, ela é que tem pelo menos 70% do André que vocês têm hoje. É a influência dela, claro. Como amigo, eu acho que é conseguir ajudar os meus sem fazer muita confusão. Ainda sou muito apologista do que o que a esquerda faz, a direita não precisa saber. Como amigo. Como um escritor, foi ter ouvido da minha mãe, antes de eu a perder, ou ter lido uma mensagem dela a me dizer que eu devia continuar e não desistir, porque se eu consigo escrever aquelas poesias ou aqueles poemas é porque Deus tem um propósito maior para mim e eu não devia desistir. Então eu acho que como escritor esse é o meu pico. Eu ainda não apaguei essa mensagem, olha que eu já perdi a pessoa, né? Eu sempre que leio aquilo eu me lembro que não tem opção de desistir mesmo não dá. Não posso desistir. São daqueles reminders fortes. Eu acho que depois da minha dor, aquela mensagem é a minha maior gasolina, da minha mãe. Como irmão, conseguir estar lá para os meus, não só nos momentos difíceis, como também nos bons, mas é daquele tipo de coisas que eu disse no início. As outras pessoas vão sempre olhar para mim com outros espelhos, com espelhos que eu não tenho, que eu não consigo me enxergar, percebes? Como eu te disse, eu nunca vou conseguir ouvir
a minha voz como tu ouves. Eu nunca vou conseguir me ouvir a declamar como a nossa cameraman ouve, estás a perceber? Então parte muito desse princípio. Como cristão, eu acho que eu não sei comum. Eu acho que eu não sei comum. E é graças a isso também ter conhecido pessoas brilhantes como você, né? Que nos conhecemos. O trabalho foi só a ponte, os livros foram a A estrada, estrada, e exato. Deus e os nossos propósitos foram o caminho todo. Exato. Então, eu acho que em princípio é isso. Na sociedade eu sou um cara que respira. Yeah. Yeah. Uau. Uau, André. Gostei muito de estar aqui contigo. Acredito que o pessoal vai gostar aqui muito. Eu acredito que também vão pedir aqui uma parte 2, não sei, vai-se ver. Mas eu sinto-me extremamente grato aqui pela tua presença. Não, eu agradeço pelo convite, Yeah. agradeço por vocês, Yeah. pessoas da minha vida existirem, né? Porque sem vocês não teria André, sem André não teria vocês. Não teremos nós, Não, exatamente. vocês são as minhas velas, vocês são os meus poemas preferidos. Os Isso é poemas que eu nunca vou realidade. conseguir recitar. Mas eu não Nem posso. recitei nenhum poema, você é malandro. Espera. Eu não recitei nada. Eu já estava quase lá, a lá chegar. Não se acaba um programa com um poeta sem ele recitar. Exatamente. Isso é regra. Isso é regra. Mas deixando aqui mais algumas coisas, né? Senti-me tocado aqui pela tua história, pelo facto da tua irmã também ter sempre aqui dado, nesse caso, litro por vocês, né? Então, eu queria dedicar aqui esta última parte do podcast para um poema, um freestyle. é aqui onde nós diferenciamos os meninos dos homens. Então, Do que é que tu queres que eu fale? eu não quero que tu... Epá, eu não quero algo em específico, estás a ver? Mas eu sinto que depois dessa toda conversa, Vai sair alguma coisa. depois dessa toda... desse todo o conhecimento que tu passaste aqui, eu sinto que isso foi construído por alguém, estás a ver? Yeah. E a tua irmã foi um dos pilares muito fundamental para a tua vida. Foi ainda, é. Então, eu gostaria que tu deixasses aqui uma mensagem muito especial para ela mesmo. Para elas. E também... As outras são ciumentas. Exato, para elas. Elas entendem Exatamente. Quando faço essa distinção de morena mãe e as outras irmãs. Exatamente. Então, eu gostaria que tu deixasses aqui uma mensagem. Por acaso acho que vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso. Exato. Para ela específico. Uma mensagem mesmo do fundo, das profundezas do âmago do coração. Exatamente, do teu coração. Porque eu sinto que isso faz toda a diferença, estás a ver? Porque ela foi alguém presente em tua vida, foi alguém que esteve disposto a assumir a responsabilidade, foi alguém que esteve sempre disposto a lutar para que a integridade entre vocês como irmãos se mantesse. Então, acredito que a Morena, a mãe grande, ela merece aqui um elogio, sempre. Merece aqui uma palavra. E o mic é todo teu. Deixa aqui um poema para o pessoal. O teu poema favorito. Ok. E pessoal, da minha parte é tudo neste podcast. Obrigado por assistirem e... O Nário deixou-me aqui uma tarefa difícil, mas não é difícil porque vem do coração. Eu sinto saudades da Idalina, mas vocês sabem que vocês são a minha vacina. Vocês sabem quem vocês são. Eu sinto saudades da mamã, eu sinto saudades do cheiro dela e de poder a chamar. Mas sempre que eu tento chorar, eu sei que tem a tua mão a me abraçar. Eu acho que o único dia que eu não serei realmente forte será o dia em que eu não terei-te como meu norte. Será o dia em que as luzes vão se apagar, porque você é o meu maior suporte. Desde que eu perdi a mãe, todas as mães são um bocado minhas. Mas você será sempre a minha rainha. Porque tu não só me ensinaste a caminhar, me mostraste como levantar quando nem tinha pernas para engatinhar. Tu não só me abraçaste quando eu não tinha forças para chorar, mas tu me mostraste que um homem de verdade não é sobre quem eu sou, mas é sobre como eu trato as pessoas em minha volta. É sobre
quem eu sou quando eu não me faço presente, porque o meu caráter e a minha índole estarão sempre lá. Então, eu gostaria que essa mensagem te chegasse. E não é só uma mensagem, é uma forma de eu dizer que te amo, e tu sabes que eu te amo. A gente acabou perdendo muita gente, então hoje em dia a gente vive o presente de uma forma muito diferente do comum. Então tu sabes que eu te amo, sabes que eu admiro-te de uma maneira brutal, que eu não consigo descrever. Eu acho que tu és a única poesia que eu nunca vou conseguir ler, nem recitar. Que Deus continue te abençoando rica e poderosamente. Que eu continue na tua vida. Ainda que eu esteja distante, eu serei sempre o teu filho e maior parente. Então, a todas as pessoas do mundo, do meu mundo e dos outros mundos, valorizam o que vocês têm. O tempo é curto, ele voa como um vento. É uma coisa que vem de dentro, mas às vezes a gente perde tão rápido, que, sei lá, você olha para trás e sente saudades. Mas abraça a tua saudade porque ela ainda faz parte da tua realidade. Porque uma parte da minha saudade está no passado, já eu não consigo voltar atrás. E é uma dor que, infelizmente, a mim, hoje em dia, me torna um ser humano capaz e incapaz. Então, esse poema é para vocês, para as mulheres do mundo, principalmente para as mães batalhadoras, para os filhos e para você, minha Vanessa. Ui!